Fala, galera! Eu, professor Fábio Araújo, professor de Física do QG do Enem. Estou aqui para te dar mais uma aula de uma matéria muito bacana, muito legal, você vai gostar demais. O nome é hidrostática. Ah, ficou interessado? Então vem comigo. Bora começar a estudar? Vamos lá. Presta atenção. Primeiro vamos ver quais são as habilidades que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Vamos trabalhar com a habilidade 6 do Enem e a habilidade 7 do Enem. A habilidade 6 que diz que você tem que relacionar informações para compreender manuais de instrução ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. E a habilidade 7, selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor e saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. Duas habilidades extremamente importantes e que nós vamos abordar dentro da hidrostática. Professor, de que maneira eu vou trabalhar com essas habilidades? Calma, fica quietinho aí, você vai ver como é que é. Preste atenção, vamos lá? Bacana! O assunto que nós vamos trabalhar é a hidrostática. Se você prestar bem atenção e levar ao pé da letra, eu tenho duas palavrinhas. A palavrinha hidro e a palavrinha estática. A palavra hidro significa, ao pé da letra, água. Estática quer dizer repouso, equilíbrio. Então, pensando dessa maneira, a hidrostática estuda a água parada. Ah, eu estudo da dengue. É, mais ou menos isso. Só que eu não vou estudar dengue, né? É brincadeira. Mas a água vai estudar os fluidos, a hidrostática vai estudar os fluidos em equilíbrio. Não apenas a água, mas todos os fluidos. Professor, não entendi não. O que é um fluido? Tá, vamos lá. Fluido é tudo aquilo que pode fluir, que pode escoar. Exemplo de fluido? Vou te dizer, líquidos e gases. A hidrostática não estuda apenas a água, mas estuda os líquidos e os gases. Acompanha. Fluido, tudo aquilo que pode fluir. Exemplo, líquido, eu coloquei mercúrio, a água, cerveja, cachaça, o leite que você bebe, o seu todinho, tudo isso, tudo bem? E os gases, butano, metano, oxigênio, hélio, hidrogênio, os gases nobres, todos eles nós também estudamos na hidrostática. É porque o mais comum é nós trabalharmos com os líquidos. Vamos nos reter aos líquidos, mas a hidrostática não estuda apenas os líquidos, e sim os líquidos e os gases, ou seja, estuda os fluidos. Agora, será que eu vou estudar então todos os líquidos? Eu vou estudar os líquidos que não têm viscosidade. Ai, palavra nova. Não tem problema não, vamos lá. O que é viscosidade? A viscosidade nada mais é do que o atrito entre as moléculas do líquido, colocando de maneira simples para você. É o atrito entre as moléculas do líquido. Como assim? Preste atenção para esse vídeo. Você vai perceber que nesse vídeo você tem dois recipientes, tudo bem? Dentro de cada recipiente eu tenho uma mesma quantidade de líquidos, só que líquidos diferentes. No primeiro eu tenho água e no outro eu tenho a glicerina. Em um eu tenho água e no outro eu tenho a glicerina. Perceba a diferença entre eles. Acompanhe o vídeo. Perceba, no primeiro é a água e o segundo tem a glicerina. Você percebe que a água ela tem uma movimentação mais fácil, ela é mais sutil. Repara que eu jogo a água no outro recipiente e ela desliza facilmente, ela escoa facilmente. Já a glicerina não, ela também escoa, mas escoa com dificuldade. Ela oferece uma resistência interna maior. Então, como ela tem uma resistência interna maior, nós dizemos que ela é mais viscosa. Tudo bem? Tá legal? Tá acompanhando a ideia aí? Fica ligado, hein? Fica ligado comigo aí. Então, eu vou estudar os fluidos, tá? Com baixa viscosidade. Vamos lembrar? Viscosidade é a resistência interna do fluido. É como se fosse o atrito, tudo bem? Entre as moléculas, entre as várias camadas do fluido. Quanto maior a viscosidade, mais difícil é para ele escoar, tudo bem? Quero estudar líquidos que não tenham essa viscosidade. Fica ligado, hein? Fica ligado. Um primeiro conceito importante dentro da hidrostática é o conceito de densidade e massa específica. Muito cuidado, porque muita gente pensa que densidade é igual a massa específica, e não é. São duas coisas diferentes.
Pode coincidir, mas são coisas diferentes. Densidade é uma coisa, massa específica é outra. Memoriza assim, cara, a densidade, ela mede a massa pelo volume do corpo. Já a massa específica é a massa pelo volume da substância. Então, a densidade está ligada ao corpo. A massa específica está ligada à substância. Podem coincidir, mas são coisas diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Acompanhe esse meu exemplo aí, olha. Nós temos um corpo qualquer, tá? Um corpo num formato quadrado, por exemplo. Só que esse corpo, ele não é maciço, ele é oco. Ele tem um espaço vazio. A parte preenchida dele, do material, ela tem 400 centímetros cúbicos. A parte vazia, 100 centímetros cúbicos. Volta para mim agora, olha para mim. A parte que tem matéria tem 400 centímetros cúbicos. A parte vazia tem 100 centímetros cúbicos. Fala para mim daí. Quanto vale o volume do corpo, volume todo do corpo? Se você disse 500 centímetros cúbicos, tá beleza. Acertou. Agora, qual é o volume da substância? De quanto eu tenho de substância? De substância, 400 centímetros cúbicos. Claro, 100 centímetros cúbicos está vazio. Então eu posso dizer o seguinte, ó, presta atenção. Densidade é a massa sobre o volume. A massa dele eu te disse que é 2.000 gramas, ou seja, 2 quilogramas. O volume, 500, é o volume total do corpo. 2.000 dividido por 500, corta 0 com 0, bonitinho, 4 gramas por centímetro cúbico. Já a massa específica, não. A massa específica é a massa do corpo, tudo bem? Dividido pelo volume da substância, quanto eu tenho de substância. Repara que a massa do corpo continua a mesma, 2.000 gramas. Tá legal? Mas o volume da substância, o que tem de substância, é somente 400 centímetros cúbicos. Se eu dividir 2.000 por 400, dá 5. Você percebeu o detalhe? Quanto deu a densidade? 4 gramas por centímetro cúbico. Quanto deu a massa específica? 5 gramas por centímetro cúbico. Então nós podemos chegar a uma conclusão. Nem sempre a densidade é igual à massa específica. Existem casos em que densidade é diferente. Quando o corpo ele for oco, a densidade é menor que a massa específica do corpo. Quando o corpo ele for maciço, totalmente preenchido por massa, densidade é igual à massa específica. Então perceba, preste atenção, cara, massa específica e densidade podem coincidir. Quando elas vão coincidir? Quando o corpo ele for homogêneo e maciço. Mas se o corpo for oco, ou seja, faltar partes dele, olha aqui, olha, a parte interna eu não tenho, é vazia. Se faltar partes do corpo, o corpo for oco, então nós dizemos que a densidade, para o corpo oco, a densidade é menor que a massa específica. A densidade é representada pela letra D, D de densidade. A massa específica por uma letra grega chamada Mi. Então, densidade, massa sobre volume do corpo, massa específica, massa sobre o volume da substância. Cuidado com isso, fica ligado. Densidade é uma coisa, massa específica é outra. Podem coincidir quando o corpo é maciço e homogêneo. Tudo bem? Passou isso aí? Bacana, vamos lá, vamos seguir em frente. A densidade, ou a massa específica, né? Depende do caso, é dado pela expressão densidade, massa sobre volume. A massa, no Sistema Internacional de Unidades, no SI, a massa ela é dada numa unidade chamada quilograma. Já o volume é dado numa unidade chamada metro cúbico. Bom, se densidade é massa sobre volume, a massa é dada em quilograma, volume metro cúbico, então densidade no Sistema Internacional é dado por quilograma por metro cúbico.
Tudo bem? No sistema usual, que nós usualmente utilizamos, uma unidade prática é o grama por centímetro cúbico. Eu posso usar? Posso. Para ficar até mais fácil, na verdade, na questão de numeral, né? Então eu uso grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico. Como é que eu transformo de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Bom, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só acompanhar no seu slide aí, olha. Basta a gente multiplicar por 1000. E de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você divide por 1000. Entendeu? Multiplica por 1000, divide por 1000. Cuidado, de grama para quilograma, você multiplica por 1000. O contrário, você divide por 1000. Tudo bem? Cuidado com isso. Grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Tá legal? Tá acompanhando aí direitinho? Já que eu entendi já a ideia da densidade, e um detalhe, viu, meu filho? A densidade, então, basicamente, ela mede o quanto a matéria está junta. Ela mede o quanto a matéria ela está aglomerada, aglutinada. Ou seja, se eu sei que densidade é a relação entre a massa e o volume, então é lógico e evidente que quanto menor for o volume, ou seja, quanto mais próximo a matéria estiver, maior é a densidade. Tudo bem? Aí eu vou te perguntar o seguinte, preste atenção, o que pesa mais? Olha só a minha pergunta, hein? O que pesa mais? 1 quilo de madeira, 1 quilograma de madeira ou 1 quilograma de aço? Que pesa mais? 1 quilograma de madeira ou 1 quilograma de aço? Ah, tu não é nem doido de ter falado que é o aço. Tu não tá nem doido, que eu atravesso esse vídeo e te pego aí, rapaz. Tu não tá nem doido. É claro que se a massa é a mesma, o peso é o mesmo. Tá doido? O peso é o mesmo. Mas se eu colocar os dois na água, será que o efeito é o mesmo? O peso é o mesmo, mas será que o efeito é o mesmo? Ah, não. Quando eu coloco um bloco de madeira, uma esfera de madeira e uma esfera de aço na água, o que vai acontecer é que a esfera de aço vai afundar. E a de madeira pode flutuar. Mas por que o aço afunda, a madeira flutua, já que os dois têm a mesma massa? Meu filho, porque o que faz o corpo flutuar ou afundar não é a massa, não é o peso. O que faz o corpo flutuar ou afundar é a densidade que ele tem. Eu posso dizer, então, que no caso do aço, como ele afundou, ele é mais denso. Quando a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, ele flutua. Mas quando a densidade do corpo for maior do que a do líquido, ele afunda. A condição de flutuabilidade é a densidade, cara. É a densidade. Se um corpo vai flutuar, se ele vai afundar, se ele vai subir, se ele vai descer, depende da densidade que ele tem em relação ao meio em que ele está. Ah, moleque, tá entendendo aí? Tá entendendo? Então, quanto maior a densidade, mais fácil vai ser para ele afundar. Aí eu te pergunto, por que os navios flutuam? O navio é pesado. Se eu pegar um prego e colocar na água, ele afunda. Mas por que o navio flutua? E o motivo é simples. O navio flutua, ele é pesado, fato. Mas o navio flutua porque ele é menos denso que a água. Ele é menos denso. E por que ele é menos denso? Porque o navio ele é oco. Interessante, né? Interessante. O navio ele tem a parte de baixo, o calado dele, é oca. Falta matéria, logo diminui a densidade. Você lembra do filme do Titanic? Por que o Titanic afundou? Eu fiz aqui um negocinho, olha lá. Eu tenho um barco, perceba, aqui a visão de frente e a visão lateral do barco. Eu tentei desenhar para ti. Percebeu? Só que a parte de baixo do navio, ela é oca. Então tem para poder diminuir a densidade. Quando esse navio viajava, então tem uma grande quantidade de ar, né? Se é oca, eu tenho ar. Quando esse navio viajava pelo mar, não foi visto, né, pelo comandante, tinha um iceberg. Quando esse navio se aproximou muito do iceberg, o que aconteceu? Bateu no iceberg. Quando bateu no iceberg, olha o que aconteceu. Rasgou aqui a lateral do
do Titanic. Aí a água começou a entrar. Ah, menino, a água entrava, fazendo com que enchesse de água dentro, olha lá, e o que era oco passou a ser maciço. Aumentou a densidade, e ele afundou. Aumentou o peso, aumentou a densidade e ele afundou. Triste, né? Mas foi o que aconteceu. O navio então afundou, porque a água entrou, o que era oco passou a ser maciço. Maciço, meu amigo, não confunde maciço com duro, nada a ver. Nada a ver. Maciço porque aumentou a massa, sacou? Entrou a água, não tinha espaço vazio, tá bom? Óleo e água. Por que óleo e água não se misturam? Aí o cara pensa, porque eles têm densidades diferentes. Não, senhor. Óleo e água não se misturam por causa da polaridade. A água é polar, o óleo é apolar. Pronto. Polaridade. Mas por que o óleo fica em cima e a água embaixo? Aí sim, o óleo fica em cima porque ele é menos denso que a água. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então os corpos mais densos tendem sempre a ficar embaixo? Isso! Os corpos menos densos tendem sempre a ficar em cima. Correto, você acertou. É isso mesmo. Tá legal? Vamos lá? Presta atenção. Olha essa questão aqui, cara. Te acompanha comigo aí. A revista Scientific American, bonito, hein? Pronúncia in English. A revista Scientific American, de novembro de 1999, anuncia a volta dos balões dirigíveis. O conforto, o silêncio, a visão panorâmica e a dirigibilidade, apreciados no tempo dos Zeppelins, agora estão de volta com alta tecnologia e segurança para atrair o mercado de turismo. Considere que o Zeppelin deve subir verticalmente. Isso pode ser feito como? Como é que isso pode ser feito? Vamos lá? Preste atenção. Eu quero que ele suba. Eu quero que o Zeppelin suba. Meu filho, para o Zeppelin subir, o que vai ter que acontecer? Eu tenho que aumentar ou diminuir a densidade dele, hein? Aumentar ou diminuir? Vamos lembrar. Os corpos mais densos tendem sempre a subir. Veja bem, densidade, relação entre massa e volume. Ora, se eu quero que ele suba, eu tenho que diminuir a densidade do Zeppelin. Para eu diminuir a densidade, eu tenho que aumentar o volume. Então é por isso que é um balão. Eu vou ter que esquentar, eu vou aumentar o volume. Aumentando o volume, eu diminuo a densidade. Aí ele, sobe. Vamos ver? Letra A, mantendo o seu volume e aumentando sua densidade. Não, meu filho, eu não posso manter o volume. Sai daí. Diminuir o seu volume. Não, se eu diminuo o volume, eu aumento a densidade. Sai também. C, aumentando o seu volume. Certo. Diminuindo sua densidade média. Pega! Letra C de carinho, que é o que nós sentimos por você. Vamos lá? Vamos continuar a matéria. Outro conceito importante que nós temos que estudar. Pressão. O que é pressão? Pressão é distribuição de força. Fica ligado no conceito. Pressão é distribuição de força. A pressão, ela mede como a força vai ser distribuída numa área. Tá? A gente pensa assim, pressão, força sobre área. Não, é a equação, né? A equação é essa mesmo. Pressão, força dividido pela área. É isso mesmo, é isso mesmo. Esse F é de força, tá? Vou só anotar para você. Esse F é de força, tudo bem? E esse A aqui, é de área. É a área. Pressão, força sobre área. Mas a pressão, ela mede, na verdade, como essa força vai ser distribuída. Eu aplico uma força no corpo e essa força vai ser distribuída por toda a área. Então, é claro, eu não preciso nem te falar que pressão e área são inversamente proporcionais. Na medida em que eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Então, quando a área é grande, a pressão é pequena. Faz um teste aí, faz um teste. Pega o teu polegar, encosta no teu braço e aperta. Pode apertar o mais forte que você puder. Dificilmente vai doer. Vai doer porque a área do teu polegar é grande. Aplicou uma grande força, né? Não vai doer.
Mas não vai fazer agora. Mas se você pegar um alfinete e fizer a mesma força, adivinha o que acontece? O alfinete atravessa. Ele entra e vai lhe machucar. Não faça isso. Não faça isso. Mas por que o alfinete vai machucar? Porque o alfinete tem uma área pequena. Se a área é pequena, eu não consigo distribuir a força. Eu vou concentrar a força. Entendeu agora como é que é? Bacana. Presta atenção. O F eu te disse que era força. E a força, meu filho, não te esquece que tem uma unidade. Qual é a unidade de força que você conhece? Hein? Fala para mim aí, eu quero te ouvir daqui. A unidade de força é o Newton. E a unidade de área, metro quadrado. Bom, se força é Newton e área é metro quadrado, adivinha, fala para mim, adivinha. Qual é a unidade de pressão? Exatamente, Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é também chamado de Pascal. É a mesma coisa. Newton por metro quadrado, Pascal é a mesma coisa, é 1 para 1. É 1 para 1. 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Mesma coisa, mesma coisa. 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Mesma coisa. Tá legal? Bacana? Outra unidade muito usada é o ATM. ATM significa atmosfera. Lembrando que um ATM vale 10 elevado a quinta Pascal. Cara, isso é muito, viu? Isso é muito. Uma atmosfera corresponde a 1, 2, 3, 4, 5 newtons por metro quadrado. Olha lá. 100 mil newtons para cada metro quadrado. Uma atmosfera corresponde a 100 mil newtons para cada 1 metro quadrado. Ah, mas prof, não entendi. Não. Falaste que era Pascal, aqui já colocar-te em Newton por metro quadrado. Ei, lembra que 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Então é a mesma coisa. Então um ATM, uma atmosfera, a quantidade de ar que tem sobre a nossa cabeça, vale 10 elevado à quinta, 100 mil newtons para cada 1 metro quadrado. Você confere no chão, coloca no chão um quadrado de 1 metro de lado, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Fica em pé, no meio desse quadrado. Em cima de você vai ter 100 mil newtons. 100 mil newtons equivale a 10 toneladas. 10 toneladas são 10 mil quilogramas. É muita coisa. É muita coisa. Tá bom? Bacana? Vamos lá? Vamos passar adiante. A relação da força com a área, lembra? Pressão, vamos lembrar? Vamos lembrar? É bom sempre lembrar? Pressão, força sobre a área. Aonde essa relação vai ser importante? Mais uma vez, quando a área for pequena, a pressão é grande. É por isso que no martelo, no prego, repara que você tem a ponta mais fina que a cabeça. A ponta é justamente o que entra na madeira, é o que entra na parede. Tem que ser fino, tem que ter uma área pequena. A área pequena gera uma pressão grande. Uma faca, você tem o lado cego e o lado amolado. O lado amolado, essa parte da frente aqui, ó, da faca, do facão, da espada, ele é mais fino. É mais fino para ter uma menor área e exercer a maior pressão. Uma agulha, uma seringa, repara que a ponta da agulha é fina para poder entrar mais fácil no nosso corpo e assim vai. São efeitos da relação da pressão com a área. Você pode exercer uma pequena força se você diminuir bastante a área. Menor área, você aplica uma pequena força porque ela vai ser concentrada. Pressão mede a distribuição da força. Então, tem uma área grande, pressão se distribui muito. Área pequena, a pressão se concentra. Tudo bem? Vamos passar adiante? Preste atenção para essa questão aqui. Bora ver como é que isso cai no vestibular. Com uma faca bem afiada, um açougueiro consegue tirar bifes de uma peça de carne com relativa facilidade. Com essa mesma faca cega e com o mesmo esforço, entretanto, a tarefa fica mais difícil. A melhor explicação para o fato é que, vamos lá? Vamos acompanhar. A faca afiada exerce sobre a carne uma pressão menor. Não, meu filho. Se a faca está afiada, ela exerce uma pressão maior. Está fora. A faca afiada exerce sobre a carne uma pressão maior, certo?
que é exercida pela faca cega. Pronto, correto, letra B. Vem cá, por que ela exerce uma pressão maior? Porque a área é menor. Entendeu, meu filho? A faca afiada, para você afiar, você tem que amolar, né? Se bem que amolar e afiar são coisas diferentes. Tá legal? Afiar e amolar são coisas diferentes. Alguns dizem que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. É um tema para um encontro mais adiante. Tá legal? Mas quando você vai amolar ou você vai afiar a faca, você vai diminuir a área dela. Diminui a área, aumenta a pressão. Beleza? Ah, aqui no Física do Zero é isso. Em Física do Zero é isso, cara. Você só aprende. Você só aprende. Fica com a gente. Vamos lá? Experiência de Torricelli. Ainda falando de pressão, mas agora pressão atmosférica, pressão do ar. Lembra que eu te disse que a pressão é dada também em ATM? ATM, pressão atmosférica, pressão do ar. Vamos nessa? Olha só, te liga nessa experiência de Torricelli, cara, muito boa, muito boa. Olha o que ele fez, cara, brilhante. Olha o que ele fez. Pegou um recipiente e colocou mercúrio nesse recipiente. Vou já te dizer por que mercúrio. É porque o mercúrio ele tem alta densidade. A densidade do mercúrio é de aproximadamente, densidade do mercúrio é de aproximadamente 13,6 gramas por centímetro cúbico. Tá bom? Densidade do mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico, aproximadamente. Então é alta densidade. Tá legal? Aí ele pegou um outro frasco com vidro, só que de 1 metro. Então ele pegou 1 metro de vidro e encheu de mercúrio também. Ah, 2 recipientes com mercúrio? Sim, 2. Aí ele pegou esse frasco, presta atenção para essa animação, hein? Te liga. Pegou esse frasco com mercúrio de 1 metro e colocou dentro do primeiro. Quando ele fez isso, e soltou, né? Quando ele fez isso, ele percebeu que o mercúrio desceu. O mercúrio desceu uma altura de 76 centímetros. Mas por que não desceu todo? Por que nem todo o líquido desceu? O motivo foi simples. O que segurou 76 centímetros de mercúrio, o que segurou isso aqui, ó, de mercúrio, foi justamente a pressão atmosférica. Qual foi a conclusão de Torricelli? A conclusão de Torricelli é que ao nível do mar, entenda, ao nível do mar, a pressão atmosférica equivale a 76 centímetros de mercúrio. Então eu posso fazer a seguinte relação. Acompanhe. Olha a relação que eu posso fazer. Que 1 ATM corresponde a 10 elevado à quinta Pascal. Isso nós já sabemos. Que é igual a 76 centímetros de mercúrio. 76 centímetros de mercúrio. Profínio, me tira uma dúvida. Por que ele não usou a água? A água é melhor, a água é mais bonita, a gente bebe. Pois é, não tem nada a ver, né? Mas por que ele não usou a água? Por causa da densidade. Só para te ter uma ideia, se ele usasse a água, ele iria perceber que 1 ATM corresponde a 10 metros de água. 10 metros. Cara, ele usou uma barra, né? um tubo de 1 metro de vidro com mercúrio. Se ele tivesse feito com a água, ele teria que usar uma barra de 10 metros. Mas por quê? Porque a densidade da água é menor. Enquanto a densidade do mercúrio é 13,6, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Como a água tem menor densidade, então fatalmente ela teria que subir mais. Lembra? Os corpos mais densos tendem sempre a ficar mais embaixo. Os menos densos tendem a subir mais. Tudo bem? Bacana. Vamos lá, vamos seguir. A pressão atmosférica é graças a ela que nós conseguimos beber um suquinho com canudinho aqui na terra. Você coloca o canudinho lá no suco. Para você beber, você puxa o ar de dentro do canudinho. Quando você puxa o ar, a pressão atmosférica atua na superfície do líquido. Atua na superfície empurrando o líquido para baixo. Quando você chupou o canudinho, você puxou o ar que estava aqui dentro. Sai o ar, ok? Diminui a pressão, olha que bacana. Diminuindo a pressão, cara, a pressão atmosférica empurra o líquido aqui para dentro e você consegue beber. Então o que faz eu beber é o ar que sai do canudinho? É isso aí, cara.
Peraí, mas e se eu estiver num lugar que não tem ar? Por exemplo, se eu for para a Lua, eu consigo beber meu suquinho? Ah, meu amigo, na Lua, você vai chupar, chupar, chupar o canudinho e não vai sair, porque na Lua não tem ar. Se na Lua não tem ar, não tem pressão atmosférica. Ah, meu Deus! Se não tem pressão atmosférica, não tem quem empurre o líquido. Então, meu amigo, você vai chupar, e na Lua você não vai beber o seu suquinho. Na Lua não dá, não rola. Aqui na Terra, sim. Então não vá para a Lua. Quem gosta de beber suquinho, não vai para a Lua. Beleza? Moleque. Vamos continuar? Depois do intervalo, a gente continua. Valeu, um abraço!